Olá pessoal, mais um vídeo da série sobre Java Server Faces. Dessa vez a gente vai falar sobre a biblioteca de componentes do JSF. Viram em vídeos passados que o JSF oferece algumas bibliotecas, bibliotecas que geram código HTML, bibliotecas que geram componentes que ficam do lado do servidor e produzem tags HTML. Então nesse vídeo a gente vai passar um conjunto de slides para a gente ter uma ideia da biblioteca de componentes, quais são os tipos de componentes que nós temos, sejam eles visuais ou não visuais, e em outros vídeos a gente vai demonstrar na prática o uso desses componentes em aplicações simples, aplicações do tipo demo, tá bom? Então, vamos falar um pouquinho sobre a biblioteca Core e a biblioteca HTML, que são as duas principais bibliotecas. Em vídeos posteriores a gente vai falar também sobre outras bibliotecas do JSF, tais como a biblioteca Facelets, que produz o conceito de template de visuais JSF, de modo que você possa definir um gabarito para uma página e aplicar várias páginas reais que você definiu. E aí, em algum momento você queira mudar o layout dessas páginas, você muda no gabarito, reflete em todas as páginas que usam aquele gabarito, aquele template. Tá bom? Bom, a partir da versão 2.3, o JSF ganhou diversas bibliotecas. Antigamente, na versão 1.2, só existiam duas: a biblioteca Core, que são componentes que não geram tags HTML, geram objetos que ficam no lado do servidor, e a biblioteca HTML, que gera objetos que ficam no lado do servidor, mas que também esses objetos produzem tags HTML para gerar a resposta HTML pura que vai ser devolvida no request feito ao JSF, tá? Então nós temos aí esse conjunto de bibliotecas. Em alguns códigos, em alguns sites, por exemplo, como Stack Overflow, muitas vezes você vê esse namespace aqui como sendo java.sam.com. Se tiver dessa forma, pessoal, mudem para a versão mais nova do namespace, que é xmlnsjcp.org, tá? Esse aqui é o URI que vocês devem usar, o namespace que vocês devem usar para importar a biblioteca dentro da visão JSF que vocês estão implementando. Então, na aula de hoje, nesse vídeo, nos posteriores a ele, nós vamos estudar a biblioteca Core e a biblioteca HTML. Posteriormente a gente vai ver mais algumas das outras bibliotecas. Por exemplo, a biblioteca Facelets, como eu já falei para vocês, é uma biblioteca que serve para você criar layout de páginas, criar gabaritos de páginas de template de gabaritos que sirvam para você usar para que outras páginas baseiem nesse gabarito e tenham o layout dela, de modo que você muda somente no gabarito e aquilo reflete em todas as páginas que usam o gabarito. Essa outra biblioteca Composite, ela serve para você criar componentes do JSF com a tag própria. Então imagine que você tenha um conjunto de componentes que aparecem em várias páginas, que eles poderiam ser vistos como um componente só, vários campos input, vamos supor. Então você pode agrupar esses componentes usando o próprio conjunto de tags do JSF, sem precisar programar classes Java, tá? Você escreve uma página que tem todos os componentes presentes nesse composite, e aí você gera um componente novo com a tag própria que você pode usar, ao invés de estar usando, por exemplo, 6 inputs que juntos pegam, sei lá, um número de um processo na Justiça do Trabalho, que tem 5 ou 6 campos que você precisa preencher para indicar o número do processo, tá? Ou então páginas como, por exemplo, do governo federal, que pedem que você digite o seu CPF, digite a data de nascimento e digite CPF e a data de nascimento. Então, nesse caso, você poderia criar um componente só. Toda vez que ele precisar recolher o CPF e a data de nascimento, você tem um componente só para recolher essas duas informações. Essas bibliotecas JSTL Core e JSTL Functions, elas vieram do JSP. Elas eram do JSP, na verdade, e foram desmembradas, foram retiradas do JSP e agora elas são um projeto independente. Elas são usadas tanto no JSP quanto no JSF. A biblioteca Core, ela contém uma série de tags para você fazer, por exemplo, if, para fazer interações com for each, para setar objetos, para ler propriedades de objetos. E a biblioteca Functions, ela tem uma série de funções já prontas para que você não precise
reescrever código nos seus backbins. Por exemplo, você tem uma lista e essa lista você precisa imprimir não só os elementos da lista na sua visão JSF, mas também o total de elementos na lista. Então existe uma função dentro da biblioteca Functions chamada len, fn2.len, e você passando uma lista, um array para ela, essa função devolve o tamanho do array ou da lista, né? Essa informação já é própria da lista e do array. Você não precisaria criar duas propriedades no seu backbin. A propriedade get, que devolve a lista ou o array, e uma propriedade get number of elements, que devolveria o número de elementos no array ou na lista. Tá? No JSF 1.2 você teria que criar essas duas propriedades. Uma propriedade que seria a própria lista e uma propriedade que seria o tamanho da lista, para você poder acessar o tamanho da lista lá na sua visão JSF. Ora, mas a própria lista já tem nela o tamanho, a quantidade de elementos que tem na lista ou no array. Então essa função, na verdade, por baixo dos panos vai dar um length com o array ou vai dar um size com a lista, certo? Então vamos ver a biblioteca Core. A biblioteca Core ela tem uma série de tags que não produzem HTML, como nós já falamos aqui. Tá? A maioria dessas tags da biblioteca Core você usa em apoio a tags que geram elementos HTML. Então, tags de atributos, de parâmetros, de facetas, tratadores de eventos, validadores, itens de coleção, tudo isso aí está dentro da biblioteca Core. Ela é uma biblioteca de apoio aos componentes visuais. Esses são os componentes da biblioteca Core. Por exemplo, se você tem uma coluna de uma tabela, você quer dizer que aquela coluna ela tem um header, então você vai definir uma faceta chamada header, um elemento column, para dizer que aquela faceta ali é o cabeçalho, por exemplo, daquela coluna. Então você pode dar nome àquela coluna. Então existe um componente chamado column e você pode passar esse elemento face dentro do elemento column para você dizer que aquilo ali é um cabeçalho para a coluna, tá? Você tem outros elementos como, por exemplo, o param e attribute, que você pode passar parâmetros e atributos para a tag py, que contém a tag param ou que contém a tag attribute. Tá? O que mais aqui que a gente pode ver? Converter. Você pode implementar um conversor para converter um string no CPF. E aí você vai implementar uma classe Java, você vai anotá-la com uma anotação específica do JSF para indicar que ele é um converter. Essa anotação ela recebe como parâmetro o ID do converter. E aí você passa esse ID para esse elemento converter aqui. Vai usar f:\converter id igual a ID do seu conversor. E aí você vai botar essa tag dentro de um campo input, tá? Que vai receber o CPF e vai converter, já vai entregar para você um objeto do tipo CPF. Claro, você vai programar isso aí dentro do conversor. Existem alguns conversores que já vêm prontos, como por exemplo o conversor de data. E aí você pode especificar o formato da data que o usuário vai digitar, né? Você pode usar esse conversor de data tanto para receber a data quanto para imprimir a data. Você pode ter um conversor de número, tá? Para converter aquele objeto para um número. E você pode especificar coisas como, por exemplo, o número de casas decimais, esse número, 2 casas decimais. Da mesma forma você tem validadores, né? Como esse validate double range, você pode especificar uma faixa de valores para um número inteiro. Desculpa, o número real. Pode ser float ou double. Apesar de ter o nome double aqui, serve para float também. E você pode especificar coisas do tipo a faixa, né? Esse aqui é um validador de faixa. Então eu só posso receber um float nesse campo input com valor 13.4 até 27.9. Então ele vai validar o valor digitado está nessa faixa. Se não tiver, ele vai gerar uma mensagem de erro e você vai voltar para a página original, que é a ação default quando acontece um erro no JSF. Ele volta para a página que você estava. Validate length para validar o tamanho de um campo. Então você tem esse componente aqui, pode colocar dentro de um elemento input. Feito? Validate long range para validar faixa de valores longs ou ints. Certo? Lá de cá a gente tem vários, não vamos ver todas essas tags, tá? Cada coisa dessa daqui, pessoal, é uma tag que você usa, tá? Prefixada por F. Então você vai usar f:\validate length, f:\convert datetime, tá? Se você digitar Ctrl/ de espaço no Eclipse, ele autocompleta e diz quais são os parâmetros que essa tag aqui, esse componente da biblioteca
Core ela possui. Tá? Você pode validar um string a partir de expressões regulares, né? Ó, somente a partir da especificação 2.0 do JSF. Você pode definir itens, select itens e select item serve para aqueles componentes que precisam de itens dentro dele, como por exemplo um campo de combo box, um campo select HTML. Você clica no triângulozinho invertido, ele baixa um drop-down menu, você seleciona o item e ele fecha com aquele item selecionado. Então, um campo de seleção simples ou múltipla, né, uma lista de múltipla seleção também, ela tem itens dentro dela para você selecionar um. Então, são elementos input de seleção. Você tem elementos input de digitação, como um input text, um input secret, um text area. Você tem elementos input de seleção, radio buttons, checkboxes, campos select, pistas, basicamente esses aí. Você pode também, por exemplo, transformar um componente em um componente Ajax. A partir da especificação 2.0 do JSF, você pode fazer isso. Antigamente, só bibliotecas de terceiro tinham essa capacidade. Então, você pode dizer que um campo input, quando você mudar de campo, seja no evento onBlur, ele execute um request Ajax. Então, ele faz um request Ajax, executa um método lá no teu backbin e retorna, atualizando alguns campos daquela página. Então, nesse elemento aqui, você vai especificar f2.ajax, e tem dois parâmetros aqui que você diz que informações você vai enviar no request Ajax, e no retorno do request Ajax, e componentes da página vão receber atualizações, tá bom? Então, esses são todos os componentes da biblioteca, né? Componentes de entrada de dados, geralmente começa com a palavra input alguma coisa, saída, output. Os componentes que fazem o request HTTP submetem o formulário, por exemplo, né? Que são o command boot e o command link, só esses dois têm a capacidade de submeter um request, tipo post, sempre post. Os novos componentes para você fazer get, que são o link button, o output link, que na verdade gera um elemento A. Componentes de seleção como checkbox, listbox, menu, radio. Componentes de estruturação do HTML como head, body, form. Output style sheet para você anexar um arquivo CSS, sua visão JSF. O output script para você anexar de forma fácil, sem se preocupar com questões de path. Um arquivo de funções JavaScript à sua visão JSF. Elementos de layout, você tem um panel grid, que tem um painel com células, né, linhas e colunas. Você tem um panel group que simplesmente agrupa os componentes para ele se tornar um componente só. Imagina que você tem um label e um input. Você quer colocar esses dois elementos dentro de um panel grid. O panel grid só aceita um elemento por célula. Você agrupa o label e o panel e o input com o panel group e coloca o panel group, que é um elemento só, dentro da célula do panel grid, certo? O panel group também é útil, por exemplo, quando você tem, sei lá, imagine que você tem aí um campo de input, você tem aí um botão e você tem uma tabela. Você quer exibir isso aí somente se o cara tiver um perfil de administrador. Em vez de colocar um rendered igual a uma expressão que diga se o cara é administrador, não retorna um true ou false se ele é administrador. Não, em cada um desses três componentes, você pode agrupá-los no painel e botar o rendered no painel. Certo? Então, como ele não vai exibir o painel, ele não vai exibir nada que está dentro do painel. Então, ele não vai exibir nenhum campo de input, nem um botão, nem a tabela. Certo? Isso evita a replicação daquela expressão que vai definir se os componentes vão ser exibidos ou não, dependendo do perfil do usuário, né? Você tem componentes de tabelas para você tabelar dados. Aqui sim, aqui ele gera uma tabela HTML, mas é um componente de layout. Aqui não, aqui é para você tabular dados. Basta uma lista de objetos e ele renderiza isso numa tabela. Tá? O componente, na verdade, internamente ele faz um for na sua lista e aí cada linha da tabela ele vai preencher pelos elementos daquela lista. Se essa lista for, por exemplo, uma lista de objetos alunos, você tem a oportunidade de, dentro da tabela, dizer quais campos do objeto aluno você quer que apareçam nas colunas. O objeto aluno pode ter, sei lá, 12 propriedades, mas nessa tabela você só quer exibir 5. Então você vai colocar 5 hcolumn dentro do hdataTable. E nesse hcolumn você vai dizer que propriedade do objeto aluno você está exibindo. Digamos, matrícula, nome, CRE, nome da mãe, data em que ingressou no instituição. Componentes de mensagem, a gente já trabalhou com eles aqui no exemplo de introdução ao JSF.
Você tem um componente de mensagem específica para um determinado componente e você tem um componente de mensagens global. O componente de mensagem global qualquer mensagem, tanto mensagens direcionadas para um componente quanto mensagens que você não direcionou a nenhum componente. Tá? Como é que você direciona uma mensagem para o componente? Guardem aí que a gente já vai ver aqui mesmo nos slides. Tá? Existem alguns atributos que são comuns a quase todos os componentes das bibliotecas do JSF. Todo componente tem que ter um ID. Se você não definir o ID, o JSF define com letras e números aleatórios. Ele vai gerando lá, de modo que o ID não se repita entre componentes da mesma visão. É importante nomear os IDs, principalmente quando se trata de formulários. Dá um ID para o form, dá um ID para cada campo do form, porque na mensagem de erro, se você não personalizar a mensagem de erro, vai aparecer algo parecido com isso. O campo JSF0246, JSF1754 deve ser preenchido. O que campo é esse? Quando acontece um erro de validação ou de conversão do campo, e se você não personaliza a mensagem de erro, o JSF retorna uma mensagem padrão. Essa mensagem padrão ele indica qual foi o campo, o ID do campo. Como se trata de um campo de input, ele anexa o ID do form, que você não definiu, então ele pega aleatório, ao ID do componente, tá? Separando os dois por 2 pontos. Você tem um campo value aqui, onde você pode especificar valor. A maioria dos componentes de JSF tem um campo value, o input tem um campo value, que serve tanto para apresentar um valor quando o componente for renderizado em HTML, quando você der um get naquela visão JSF, né? Quanto para atualizar uma propriedade de um backbin. Você tem a propriedade rendered, que é um booleano, o valor default dela é true, que serve para decidir se aquele componente vai aparecer ou não. Para que isso é útil? Imagine que você tem uma página que é quase igual para o servidor comum, o usuário comum, o usuário administrador. Existe um painelzinho lá, né, que só o usuário administrador pode ver. Então, em vez de escrever 2 páginas JSF diferentes, uma para o usuário comum e outra para o administrador, você pode colocar nesse painel rendered igual a abre uma expressão JSF que acesse uma propriedade do bin e verifica se o usuário é ou não administrador. Certo? Então, esse painel só vai ser renderizado se essa expressão retornar true. Se ela retornar false, e aí para os usuários comuns vai retornar false, aquele painel não aparece. Tá? Convert a gente já falou, né? Você pode definir tanto um componente converter dentro do elemento input, quanto você pode definir um atributo converter no elemento input text. Tem as duas formas de fazê-lo. Você define no atributo a própria tag, da própria tag JSF do componente JSF, ou você pode definir com a tag hConverter dentro do componente input. Style class, para você definir estilo de CSS, veja que em HTML isso aqui é o velho onClass. Mas class é uma palavra reservada do Java, por isso que eles decidiram chamar de Style Class. Então, nesse caso aqui, você pode passar um estilo CSS diretamente. Aliás, o nome de uma classe CSS diretamente, né? Se você quiser passar um estilo CSS, você usa simplesmente o atributo Style, que não está aqui, mas também faz parte da maioria dos componentes. A linha que eu não vou falar era uma coisa muito usada no JSF 1.2, mas atualmente está em desuso no JSF 2.0, tá? Lembra que eu falei para vocês que se um componente é obrigatório, né? Tem um outro atributo aqui que eu não estou mostrando, que ele vale somente para os elementos inputs, que é o required, que diz se o campo é obrigatório ou não, de preenchimento obrigatório ou não. Então, se falhar, se você submeter o formulário e não preencher aquele campo, o JSF volta para a página com a mensagem de erro. Essa mensagem de erro é padrão. Se você colocar no componente required message, você pode personalizar essa mensagem. E aí você pode personalizar essa mensagem também na hora da conversão do objeto, quando na hora da validação. A conversão é um momento em que você pega o valor string, que o HTTP só trabalha com string, e converte para um determinado tipo. Seja um tipo padrão do Java, e aí já existem conversores embutidos automáticos, você não precisa citar. Já converte string para int, string para float, string para big decimal, string para data. Né? Para data você precisa colocar um validador. Porque data tem vários formatos que você pode digitar a data, né? Dia, mês, ano, mês, dia, ano, mês, dia. Então, para data é a inserção, embora somente por conta da forma como você pode digitar a data.
E tem uma etapa chamada de validação. A validação é, tudo bem, eu converti o objeto, mas será que ele é válido? Eu converti um string para um CPF, certo? Então ele tem os 9 dígitos do CPF, tem um traço e tem os 2 dígitos do verificador. A pessoa digitou correto o formato. Mas será que o dígito verificador está batendo? Será que o dígito verificador está correto? É um CPF válido? Então uma coisa é converter e outra coisa é validar. Tá? Você pode fazer as duas coisas juntas ou você pode fazer separado. Então, você tem essa opção. Personalizar a mensagem de erro quando o JSF converteu o tipo base string do protocolo HTTP no tipo destino. E você tem o validator message, que é quando ele valida. Tá? A validação é, por exemplo, a convertir para inteiro. Beleza, era um número inteiro? Era. Mas é um valor válido, está na faixa de 1 a 5. Certo? Então você digitou 32, é válido? Deu para converter o string inteiro? Deu. 32 é conversível para inteiro. 3 a 2 já não é. Então daria uma falha na conversão. Ele nem chegaria na validação. Mas como você digitou 32, ele passa na conversão. Converte para o inteiro 32 para o inteiro 32. Mas vai falhar na validação quando ele verificar que tem um validate double range, por exemplo, e o inteiro tem que variar de 5 a 15. Tá? Então ele falha aqui na validação. O JSF tem também uma série de atributos do tipo pass-through. O atributo pass-through eles passam direto sem processamento pelo JSF. Então tab index, size, max length, todos aqueles elementos que pertencem a um input type igual a text, né? Se usá-los na tag do componente JSF, eles passam diretamente para cá sem o JSF processá-los. Você pode também inventar um atributo aqui, ó, XYZ igual a ABC. O JSF vai olhar para aquele atributo ali e vai dizer, bom, isso aí deve ser coisa do HTML, eu vou passar para o HTML tal e qual. Então, iria aparecer aqui XYZ igual a ABC. Ora, como o HTML não entende esse atributo, ele é ignorado, né? O HTML trabalha de forma silenciosa, né? Então, já falamos aqui dos IDs, só um detalhe aí que eu esqueci de falar para vocês, tá? Quando você tem um componente pai, dentro dele você coloca componentes filhos, o ID dos componentes filhos, ele é composto, tá? Mesmo que você defina o ID simples, na hora que ele gera o HTML, ele gera o ID composto, como o caso aqui, ó. Esse input text, ele tem o ID nome, mas não se coloca input text sem ser dentro de um HForm, tá? O H input text precisa existir dentro de um HForm. Fred, o que é que acontece se eu colocar um H input text fora de um HForm? Ele vai mostrar um warning na sua visão JSF quando você acessá-la, dizendo que não tem como você tratar aquele componente. Ele avisa você, certo? Na hora da compilação do JSF, ele avisa você também. Sem insistir em implantar a aplicação, na hora de acessar, não vai acontecer muita coisa no seu formulário. Perfeito? Então observe que aqui, ó, quando ele converteu essa tag JSF para HTML puro, né? Porque essa é uma tag H, então ela gera elemento HTML. Esse elemento HTML puro, ele vai receber o ID que é ID do formulário, onde esse componente input está, mais o próprio ID do componente input. Então veja que o ID dele aqui eu coloquei nome. Mas se você pedir para exibir o código-fonte da página HTML, quando ela estiver lá no seu navegador, você vai ver um ID form dos pontos nome. E provavelmente o HForm está fora, né? Agrupando aqui todos os componentes do formulário, ele tem o ID igual a form. Ele prefixa o ID do componente com o componente do form. Também acontece com painéis, tá? Você coloca um elemento dentro do painel, ele agrupa o ID do painel com o ID do componente do painel. Aqueles painéis que nós vimos lá, panel grid e panel group. Okay? Esse bind eu não vou falar. E na próxima slide a gente vai continuar vendo a seção de componentes. Dessa vez vendo os componentes de saída de dados, tá? O vídeo a gente fica por aqui para não ficar muito longo. Aguardem o próximo vídeo para a gente ver mais componentes do JSF. Até lá!